Então agora a gente vai entrar na parte 3 da aula, falar do grupo 18, também conhecido como gases nobres. A gente já viu que eles são conhecidos assim porque eles têm dificuldade de reagir e são encontrados em sua forma elementar na natureza. Vamos falar um pouquinho agora deles. O hélio. O hélio é o segundo gás mais leve que a gente encontra na natureza. Só perde para o H2, a molécula de hidrogênio. A questão dele ter uma baixa massa faz com que, quando você inspire esse hélio e você tente falar, as moléculas saem com uma velocidade tão alta que a frequência da sua voz muda e ela afina. Então você vai ficar falando com aquela voz de Mickey. Com relação à sua densidade, a densidade média da atmosfera é de 1,18 kg por metro cúbico. A densidade do hélio é de 0,16 kg por metro cúbico. Isso faz com que balões de hélio tenham um potencial de flutuabilidade, ou seja, se você encher um balão com hélio, ele vai tender a flutuar sozinho e se você soltar, ele vai embora na atmosfera. Com relação aos estados físicos, o hélio ele é um bóson. O que é um bóson? Um bóson é qualquer partícula que tem spin inteiro, spin de núcleo. No caso do spin do hélio, vai ser igual a zero. Os bósons eles podem atingir um determinado estado físico que não é o estado sólido, líquido ou gasoso, que é chamado de condensado de Bose e Einstein. Esse condensado de Bose e Einstein é um estado físico onde você tem propriedades quânticas se manifestando a níveis macroscópicos. Então, para atingir esse estado, você vai ter quando o hélio é resfriado para baixo de 2,17 Kelvin, ou seja, uma temperatura muito baixa, bem próximo do zero absoluto. Quais são as propriedades, professor? A viscosidade desse líquido é zero, ou seja, ele é capaz de fluir sem nenhuma perda de energia cinética, além de uma grande eficiência de refrigeração que ele vai ter. O hélio ele constitui uma boa parte do universo. Onde é que ele vai estar presente? Ele vai estar presente nas estrelas. Então ele vai estar constantemente sendo gerado lá através do processo de fusão nuclear. E esse processo também é utilizado para a fabricação de armamentos atômicos, no caso a bomba de hidrogênio ou a bomba de fusão nuclear. Como é que é o procedimento dessa fusão? Você tem dois átomos de hidrogênio prótio colidindo. Então, durante essa colisão, você vai formar o núcleo do isótopo do hidrogênio conhecido como deutério. Professor, o que é que eu tinha antes? Eu tinha dois prótons e durante o processo um deles se converteu no neutro? Se converteu. Aí o que é que acontece? Vai ter uma nova colisão com outro núcleo de hidrogênio com esse deutério que foi formado. Aí você vai ter a formação do núcleo de hélio 3. Dois núcleos de hélio 3 eles vão se encontrar, vão colidir e com isso eles vão formar o núcleo do hélio 4, que é o que a gente conhece, e a liberação de dois átomos de hidrogênio para recomeçar o ciclo. Então, esse é o processo que funciona dentro das estrelas. Os gases nobres eles vão ser utilizados como gases para lâmpadas coloridas, ou seja, aqueles letreiros luminosos que a gente encontra nas placas dos comércios podem ser provavelmente gases nobres que estão lá. Então, aqui são as cores de alguns. A gente tem o hélio, o argônio, o xenônio, o neônio, o criptônio e o radônio. Compostos dos gases nobres. Como a gente viu, eles são relativamente inertes, então a quantidade de compostos que eles têm são muito limitadas. No caso, o xenônio, ele consegue formar 3 compostos com o flúor, que vai ser o XF2, o XF4 e o XF6. Então, o que é que vai acontecer? Esses compostos aqui, eles vão ser compostos de gases nobres. Professor, os gases nobres podem formar compostos? Podem, em condições especiais, certo? Mas eles são, de certa forma, estáveis. Por que é que eles conseguem formar, professor? Porque o flúor e o oxigênio eles são bastante reativos. Já quando você tem o oxigênio, ele consegue formar o trióxido de xenônio e o tetróxido de xenônio. O oxigênio, apesar do flúor ser mais reativo, o fato dele formar ligações duplas, ele consegue elevar o elemento ao número de oxidação maior do que quando ele se combina com flúor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o número de oxidação do xenônio é mais 6, e aqui, como ele vai ter 8 ligações, vai ser mais 8. Gente, com isso a gente termina a nossa disciplina de Química Inorgânica Descritiva. Um grande abraço, bons estudos,
e até a próxima.